Nosso tema nessa aula de hoje é integral de linha. Então vamos primeiramente entender da onde surge o conceito de integral de linha. Né? Se a gente lembrar lá da física, a física diz que trabalho de uma força que é aplicado em uma partícula que segue uma determinada trajetória, aqui exemplificando num caso num segmento de linha reta, né? Então, ele é dado pelo produto escalar da força, né, que é um vetor que indica a intensidade, direção e o sentido de aplicação dessa força, pelo pelo vetor de deslocamento da partícula, né? Então, na verdade, é a projeção desse vetor correspondente ao produto escalar desses dois vetores. Então, esse resultado aqui é a medida efetiva do trabalho realizado. Bom, é lógico que no mundo real, em geral, nós não temos deslocamento por retas, né? Então, a gente tem uma curva específica. Então, além disso, a força pode não ser constante, ela pode variar de acordo com o deslocamento da minha partícula, né? Então vamos considerar agora um cálculo de uma força F, não necessariamente constante, sobre uma curva gama de T arbitrária, tá? Entre os pontos gama de A e gama de B, com A menor que B, né? Então, já que essa curva é arbitrária, o que a gente vai fazer é uma partição dessa curva em vários subintervalos, tá? Porque a ideia é que em cada subintervalo dessa eu posso aproximar pela ideia de segmento de reta, né? Então a gente vai considerar que esses intervalos eles são suficientemente pequenos. Então, para estimar isso, a gente vai definir cada intervalo como sendo um delta de TI, que é a diferença entre TI e TI menos 1, e nós vamos considerar o delta T como sendo o maior valor entre todos esses deltas TIs, tá? Sendo ele suficientemente pequeno. Então nós temos aqui, ó, no nosso intervalo AB, nós particionamos ele em vários subintervalos. Quando eu tomo esses subintervalos, eu tenho aqui regiões arbitrariamente pequenas, tá? Em que eu posso considerar que essa curva é, para mim, um segmento de reta, né? Então eu vou fazer o cálculo baseado, tomo um ponto arbitrário dentro desse segmento de reta, dentro desse intervalo, para calcular o valor da função como sendo um valor que substitui o intervalo todo. Então uma aproximação aqui vai ser dado pela soma das minhas forças, né, do meu campo vetorial, aplicado no gama de TI estrela, que é o ponto escolhido arbitrariamente, multiplicado pelo vetor correspondente ao segmento de reta que está sendo aproximado, que é o gama de TI menos o gama de TI menos 1. O TI estrela é um ponto arbitrário entre TI menos 1 e TI. Bom, vamos considerar que a função é contínua, a nossa gama é de classe C1, e aí você pode considerar que se você fizer esse intervalo ser arbitrariamente pequeno, então nós vamos fazer com que esse valor tenda ao trabalho total. Portanto, o trabalho vai ser o limite quando o maior subintervalo tender a zero, ou seja, todos eles tendem a zero, da somatória da minha força aplicado no gama de T estrela, tá? E aqui eu posso multiplicar e dividir por delta de TI, né? Por quê? Porque quando eu tomar o limite desse cara aqui, é óbvio que o limite desse cara aqui vai para a minha derivada, né? Entende a minha derivada. Portanto, quando eu tomo o limite dessa somatória, eu estou indo para a integral de A a B do produto escalar da função em gama de t vezes a derivada de gama de t dt. Tá? Então essa ideia aqui, ó, é o que a gente vai agora
definir, né? Vou pegar aqui outra cor. A gente vai utilizar para definir como sendo justamente a ideia de integral de linha. Tá? Então nós temos aqui um campo vetorial, né, para definição formal. Eu tenho um campo vetorial de um subconjunto A do Rn no Rn. Obrigatoriamente aqui a gente vai falar integral de linha, a dimensão do domínio tem que ser a mesma dimensão do contradomínio, né? Porque senão esse produto escalar não faz sentido, tá? Porque aqui é um valor do contradomínio e esse aqui é um valor do domínio, então eu só posso fazer o produto escalar se eles tiverem a mesma dimensão. Então eu vou definir a integral de linha de f sobre gama e vou indicar por integral de linha na gama de f. Observe que eu deixei aqui um ponto do produto escalar. Isso faz parte da notação, então precisa ser indicado, tá? Então por de gama, ou seja, eu estou indicando esse símbolo aqui, significa integral de linha de f na curva gama, tá? Significando exatamente a integral do intervalo de A a B de f aplicada na curva gama, produto escalar com a derivada da minha função gama dt, tá? Um parâmetro dt. Vai ser comum também vocês encontrarem na literatura outras notações. Em particular, essa aqui é muito usada, né? A integral da minha função, do meu campo vetorial, na curva gama, escalar com dr vetorial, tá? Dr vetorial significa, na verdade, gama de t. É só uma notação diferente que, por uso, acabou sendo utilizada de forma constante. Então, vocês podem usar indiferentemente de uma ou de outra, integral de linha de um campo vetorial vai ser indicado por essas duas, sempre significando exatamente esta expressão que está aqui, tá? Isso aqui é só uma simbologia, isso aqui é realmente o cálculo efetivo que eu estou fazendo da minha integral. Exemplo, vamos calcular aqui a integral de linha do campo vetorial f, né, em relação à curva gama, sendo que o meu campo vetorial f, xy, é o campo próprio xy, tá? A minha curva é a curva t ao quadrado, com t entre menos 1 e 1. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é... Se a gente for aqui analisar, na verdade, isso eu tenho uma parábola, né? Basicamente, que eu tenho aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho desse eixo. Então, eu tenho aqui, basicamente, no meu eixo, uma parábola. A cor não ficou legal, né? Branco. Vou pegar uma cor mais escura. Tenho aqui uma parábola. Como o meu intervalo é de menos 1 a 1, então significa que eu estou pegando esta região daqui até aqui, tá? Então esta é a minha curva gama de t. Eu quero integrar essa função, esse campo vetorial, que é exatamente o próprio ponto, posição do ponto, tá? Em relação a essa curva gama. Bom, pela definição, a integral vai ser dada por... a integral vai ser dada pela integral de menos 1 a 1, tá? Do meu campo na curva gama, vezes a derivada da curva gama dt. Então, a integral de menos 1 a 1, a minha curva gama é t ao quadrado. Então, estou calculando o f de t ao quadrado. Portanto, vai aparecer t e t ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui o meu f aplicado em gama, é t ao quadrado. Produto escalar com a derivada da minha gama. Então, dá 1, 2t, dt.
Fazendo aqui o produto escalar, o primeiro com o primeiro, mais o segundo com o segundo, então dá t mais 2t ao cubo dt. Integrando t mais 2t ao cubo dt, vai dar t ao quadrado sobre 2, mais t à quarta sobre 4, mas tinha um 2 daqui, então ficou t à quarta sobre 2, aplicado de 1 a menos 1. Ora, aplicado de 1 a menos 1, essas funções aqui são potências pares. Então, o valor tanto para 1 quanto para menos 1 são iguais. Como eu vou subtrair quando eu aplico esse valor menos o que eu aplico esse valor, eles são iguais, o resultado vai dar zero. Portanto, essa integral aqui desse campo é zero. Tá? É zero. Quer dizer que o trabalho, então, para se deslocar daqui para cá, para esse campo vetorial, é zero. Tá? Para esse tipo de força. Ok? Bom. Existem outras formas de se indicar a integral de linha de um campo vetorial. Né? Vou fazer aqui o caso bidimensional. Então, se eu coloco aqui o meu campo vetorial como sendo duas funções, né? A P e a Q, tá? Sendo um campo vetorial contínuo, e a gama de t como sendo x de t, y de t, uma curva de classe C1. Então, quando você faz o campo, a integral de linha do campo vetorial em relação à curva gama, é a integral de A a B da minha f aplicada na gama vezes a derivada da gama. Bom, a f aplicada na gama é p aplicada na gama e q aplicado na gama. Produto escalar com a derivada da minha gama. Derivada da minha gama, derivada de x em relação a t, de y em relação a t. Tá? Fazendo aqui o produto interno, eu tenho p dx dt, p de gama de t dx dt, mais q gama de t dy dt. Tudo integrado em relação a dt. Bom, nessa expressão aqui, a gente observa que isso não é uma operação válida, mas é uma coisa que você pode pensar como se fosse feito, né? Então, se você pensar aqui, você pode pensar que você está simplificando esse dt com esses dt's desta soma, né? Se você tivesse, de certa forma, se isso aqui fosse um número e você fizesse a distributiva, você poderia simplificar o dt. Ficaria, então, p de gama de t dx mais q de gama de t dy. Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente criando uma notação, né? Uma notação em que, se a gente tivesse a possibilidade de simplificar, nós teríamos simplificados esses dt's. Então, essa notação também é muito comum de ser encontrada, né? Que ficaria assim, integral em gama de p de gama de t, né? X e y dx, mais q de x de y dy, tá? Observe que isso aqui realmente não é uma expressão usual, mas sim uma notação que pode ser utilizada, significando aqui exatamente a integral do campo vetorial, onde esta é a componente do eixo x e essa é a componente do eixo y, tá? Então, toda vez que você encontra essa notação ao longo da curva gama, na verdade, ele está indicando esta operação aqui, ou seja, o p de gama de t dx dt mais o q de gama de t dy dt integrado em relação a dt, tá? Que é igual à integral à simbologia tradicional. São questões de notação, né? É claro que aparentemente essa notação aqui é mais simples do que essa, tá? Mas às vezes essa aqui te dá uma indicação melhor do que cada uma das funções correspondem ao meu campo vetorial, tá? Exemplo. Calcule aqui a integral na curva gama de x dx mais x ao quadrado mais y mais z dy mais xyz dz. Então, o que ele está me indicando aqui nessa integral? Ele está indicando que eu estou integrando na curva gama, que esse campo vetorial tem três componentes, né? dx, dy e dz, tá?
A componente do primeiro campo vetorial é x, a segunda é x ao quadrado mais y mais z, a terceira é x vezes y vezes z. Tá? E o que eu quero calcular, né, em cima dessa curva gama, que é t, 2t, 1. Né? A curva tem que ter necessariamente o mesmo número de componentes do número de variáveis, do meu contradomínio da função. Tá? Bom, nessa curva gama de t, o que a gente tem é que x de t é t, y de t é 2t e o z de t é constante igual a 1. Então, para fazer essa integração, eu vou integrar de 0 a 1 de x dx dt, mais essa função dy dt, mais essa função dz dt, tudo em relação a dt. Então, agora eu vou calcular a derivada de x em relação a t é 1, é o valor que eu substituí aqui. A derivada de y em relação a t é 2, é o valor que eu vou substituir aqui. E a derivada de z em relação a t, como aqui é constante, vai dar 0. Então, vai cancelar esse termo aqui. Muito bem, então a gente ficou com t vezes 1, a segunda expressão do campo vetorial vezes 2, mais x vezes y vezes z, vezes a derivada de z em relação a t, que é 0. Né? Então esse termo desaparece. Portanto, fazendo a conta aqui, eu tenho 2t ao quadrado, mais 4t mais 1, 5t, mais 2 dt. Basta integrar então em relação a t, e eu tenho 2t ao cubo sobre 3, 5t ao quadrado sobre 2, mais 2t, a integral de 0 a 1. Substituindo 0 vai dar 0, substituindo 1, eu vou ter 2 terços mais 5 meios mais 2, fazendo aqui o mínimo, eu encontro 31 sextos. Portanto, essa integral de linha desse campo vetorial nessa curva gama deu 31 sextos. Bom, até agora a gente teve fazendo integrações de curvas que eram de classe C1. Mas, na verdade, como eu estou fazendo uma integral, ela não precisa ser C1 em todo o seu domínio. Né? Então, a gente vai definir aqui o que é uma curva C1 por partes. Então, eu digo que uma curva do intervalo AB no Rn é de classe C1 por partes se existir uma partição do intervalo AB, né? T0, T1 até Tm, tá? E curvas definidas em cada um desses subintervalos que eu defini, de classe C1, tais que a minha curva gama de t corresponde à curva gama de t no intervalo correspondente para todo i. Ou seja, ele está dizendo aqui que ela é C1 por partes, se eu posso quebrar ela em várias curvas menores, e cada uma dessas curvas menores é de classe C1. Tá? Por definição, a gente pode dizer então que um campo vetorial, dado um campo vetorial contínuo e uma curva C1 por partes, eu posso definir a integral de linha de f sobre gama como sendo justamente a soma das integrais de linhas em cada uma dessas partes da minha gama, tá? Que são de classe C1, e aí eu calculo da forma tradicional. Então, nós podemos calcular a integral de linha sobre curvas que sejam C1 por partes, desde, claro, o número de partes de que eu estou dividindo seja um número finito. Aqui tem um exemplo, né? Então vou considerar que a integral na curva gama de x dx mais xy dy. Então é um campo vetorial de duas variáveis. A primeira função dele é x, a segunda é xy. E a minha curva gama de t também precisa ter duas componentes, e ela é definida como t módulo de t. Então, se você observar o gráfico correspondente a essa função, o que a gente tem é aquele velho gráfico do módulo, né? Só falta conseguir desenhar certo. E nós temos aqui, vamos pegar uma outra cor, para t negativo e para t positivo, né? Só que eu quero, é claro, no intervalo de menos 1 a 1. Ok? Então, esse pedaço aqui é exatamente a minha curva gama. Observe que
nesse intervalo aqui, ela é C1. Nesse intervalo aqui ela é C1, mas não é C1 nesse intervalo todo. Então essa curva é C1 por partes. Muito bem. Então gama é de classe C1 por partes, né? Porque você pode quebrar ela em dois pedaços. A curva gama 1 que vai de menos 1 a 0. Tá? Eu excluí o 0 para não colocar nos dois, né? A gama 2 de 0 até 1. Onde a gama 1 é a função t menos t, porque o t é negativo, então o módulo de t vai dar menos t. E o gama 2 é t, porque quando t é positivo, o módulo de t é o próprio t. Portanto, a integral de linha do campo vetorial vai ser a integral na primeira curva mais a integral na segunda curva. Então, integrando aqui na primeira curva, observe que o x de t e o y de t são essas duas funções, tá? Portanto, a derivada de x em relação a t dá 1, de y em relação a t dá menos 1. Então, vou ficar aqui ó, com a função t, derivada de x em relação a t dá 1, x vezes y, vezes a derivada de y em relação a t dá menos 1. A segunda integral, vamos fazer já também, né? Eu estou usando a curva 2. Então, a derivada de x em relação a t é 1, de y em relação a t também é 1. Então, eu tenho aqui esse valor aqui, ó, t vezes 1, né? Que é a derivada de x em relação a t, tá? A derivada x vezes y vezes a derivada de y em relação a t. Portanto, fazendo aqui as contas, deu t mais t ao quadrado dt, e aqui t mais t ao quadrado dt. Coincidentemente, para essa função, deu a mesma expressão, mas isso foi meramente uma característica desse campo vetorial e dessa curva, tá? Isso não precisa necessariamente ocorrer. Integrando aqui da t ao quadrado sobre 2 mais t ao cubo sobre 3, aplicado de 0 a menos 1, mais t ao quadrado sobre 2, mais t ao cubo sobre 3, aplicado de 0 a 1. Então, aplicado aqui de 0, no 0 vai dar 0, e em menos, aplicado no menos 1. Então, menos 1 ao quadrado vai dar meio, e aqui vai dar menos 1 terço. Mais, essa aqui aplicada no 1 vai dar meio mais 1 terço, aplicada no 0 vai dar 0. Tá? Então, observe que aqui o sinal vai ser trocado, então os meios vão se cancelar, vai somar 1 terço com 1 terço. Então, o resultado dá 2 terços. Portanto, essa integral nessa curva é exatamente 2 terços.